Boa noite para todos, graça e paz para todos os meus queridos que estão ouvindo esta mensagem. Não importa, né? Seja religioso ou não, importante que você ouça aquilo que Deus fala para mim e para você. Olha, eu sou José do Carmo, um ex-pastor das igrejas Assembleia de Deus, qual eu vivi 27 anos nessas igrejas, e hoje estou aqui para lhe dar um recado sobre a religião. A religião ela fala muita coisa que não é adequado de acordo com a escritura, né? Eles ensinam totalmente assim, não explica como devia ser explicado. Vivi lá, eu sei como é que é. Eu não entendia nada. Eu busquei logo quando fui para a igreja em 91, comecei a buscar mais, que falaram que tinha que estar chegando perto de Deus para receber as bênçãos de Deus. E eu buscava, eu ia para o monte, entendeu? Eu ia para vigília, aí logo em seguida já fiz curso de teologia, e 4 anos fazendo esse curso aí, que para mim não valeu nada, só valeu para um esterco, né? Como o apóstolo Paulo fala, conhecimento. Mas vida espiritual valeu quase nada para mim, não. E eu achava que ia fazer efeito, porque queria me tornar um pastor, e eu me tornei mesmo realmente, mas não por mérito, né, de espiritual, mas por mérito carnal, visível. E eu fui conduzido, né, a diaconato, a presbítero, depois tesoureiro. Antes de ser presbítero fui tesoureiro, fui diácono, né? Depois tornei pastor, fiquei uns tempos consagrado, fiquei uns 6 anos pastoral, auxiliando o pastor. Para mim mesmo nunca peguei um centavo de irmão nenhum, graças a Deus, nenhum centavo coloquei no meu bolso, nunca fiz isso, porque eu só era pastor auxiliar, então não tinha nada a ver com o meu. Graças a Deus por isso. Eu nunca cheguei a batizar ninguém em água, essas coisas. Tentaram para mim fazer batismo, tudo, mas graças a Deus nunca deu certo. Porque Deus já sabia que eu ia conhecer o evangelho verdadeiro, que é o evangelho eterno. Esse é o evangelho. Esse evangelho por aí, um evangelho que todo mundo conhece aí e sabe que não é correto de acordo com Deus quer, mas de acordo com a religião quer. Na verdade é isso. A pessoa faz teologia, continua a mesma coisa se não estivesse fazendo teologia, porque os ensinos da teologia é tudo baseado em quê? Nos ensinos que eles pregam por aí. Então, não é um ensino bíblico verdadeiro, tirado da Bíblia, trazido assim como fosse interpretado, como se fosse português correto, né? Porque eles espiritualiza a coisa na igreja e não traz a verdade para a igreja. E não lê a Bíblia como ela devia ser lida, né? Ela tem que ser lida de maneira correta, trazer para o tempo que foi escrita, para quem foi escrito, né? Se era para mim, se era para alguém. Se eu escrever uma carta para minha esposa, é para minha esposa, não é para outra pessoa. Minha esposa tem que receber, não é verdade? Então, como é que eu vou escrever uma coisa que é para outras pessoas e eu falo que é para mim, como a igreja evangélica faz? Ela traz para eles, fala, hoje Deus está falando conosco dessa assim. Na verdade, Deus não está falando coisa nenhuma conosco, né? Quantas pregações que quando Deus fala lá para Josué, né? Falava para Josué que o Senhor era com Moisés, agora ele que toma posse, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, né? E 10 também repete, e fala, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Quer dizer, aí eu trazia para a igreja e falava, irmão, Deus está falando com você também nessa noite, é assim, falando comigo, com você, tem de bom ânimo, não sei o que. Não, Deus está falando para quem? Para Josué, não está falando para mim. Então eu li aquilo lá como se fosse para mim. Isso é totalmente errado. É como diz aqui a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 6.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Para quem o Senhor estava falando isso? O Senhor Jesus, na vida carnal dele, nesse véu carnal que ele tinha, ele passou aqui na terra. Até o ano 70, né? Ele voltou, mas aos 33 anos ele foi levado à cruz. Ele estava falando para os judeus, não estava falando para mim, não estava falando para você que é gentil, estava falando para o povo judeu, que ele era o caminho, ele estava vivo, não estava morto, não tinha ainda ressuscitado, ele estava andando na terra. Estava um véu aqui que veio, uma forma de um véu, sendo o próprio Deus. Ele fala: eu e o Pai somos um. Na verdade era mesmo. Jesus nunca foi um profeta, ele era Deus na terra, andando na terra, visualmente, carnalmente, né, aqui na terra. Ele não era um Deus ou três deuses, era um Deus só. Só que ele se vestiu com esse corpo carnal corruptível para trazer novamente, ligar os judeus na verdade, porque eles estavam vivendo só fábula judaica, né? As pregações, todos os ensinos no Velho Testamento, quase tudo é muita fábula, muitas coisas que não tem sentido, né? As pessoas falam, mas é muitas coisas ali, eles colocam dentro daquelas dos escritos bíblicos umas coisas absurdas, né? Um Deus que mal, um Deus ruim, um Deus que manda matar, que manda fazer isso, um Deus de opressão. Mas Jesus falou que ele é um Deus de luz, um Deus de amor, né? Jesus veio mostrar a verdadeira face de Deus, não esse Deus que eles apresentaram no Velho Testamento, um Deus mau, um Deus ruim, que manda matar, qualquer coisinha está mandando matar, manda destruir, né? O povo estava morando no deserto por causa de comida, foi lá e mandou fazer isso, fazer aquilo, muitos morreram lá. Eles dizem, né? Não sabe se isso é verdade. Ninguém sabe se esses escritos estão contando a verdade ou eles aumentaram com ação a fábulas judaicas. Vai saber, ninguém sabe, né? Os escritos bíblicos, muitas vezes ficamos assim, pensando o que seria o correto, né? Aqui, por exemplo, João capítulo 14, 6, aqui nesse livro histórico de João, está dizendo que para os judeus, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Não está falando para mim, está falando para eles. Para mim não está falando isso. Está falando para eles naquela época, naqueles tempos. Nem hoje não fala mais com os judeus desse jeito. Naqueles dias ele falou desse jeito com os judeus. Ele era o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Porque ele era Deus. Você está mostrando a sua deidade. Está falando que ele era Deus. Ninguém vai ao céu senão... Porque na verdade nós não vamos no céu com esse corpo carnal. Vamos no céu, né, como a religião prega. Ela prega que você vai subir, né? Vai ser um arrebatamento, que você vai morar no céu, que Jesus está voltando, que você vai ser lavado, a roupa vai ficar aí, tudo aqueles filmes, aquelas coisas todas que eles inventam por aí, né? E eu hoje, enxergando pelos olhos da fé no Evangelho Eterno, vejo que isso era um ciúme, isso era uma coisa assim inventada. Porque na verdade a Bíblia fala que nós somos um espírito vivendo num corpo de carne. E a Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, eu preguei no outro vídeo aí, no capítulo 12, versículo 7, fala que nós somos o pó, do pó voltará, e o espírito volta para Deus. Quer dizer, então não tem sentido os que eles pregam por aí, os ensinos mirabolantes que eles falam por aí, sobre muitos ensinos errônicos. Não aquele verdadeiro ensino devia ser ensinado, né? Somente os religiosos. Porque esse tempo entrou religião e até hoje estava vivendo a religiosidade e não interpreta a Bíblia corretamente, devia como devia. Ensina que você tem que frequentar templo, você tem que estar dentro do templo, tem que dizimar, tem que ofertar, tem que tomar santa ceia. Nada disso precisa, né? Por quê? Porque a Bíblia também fala em João capítulo 4, né, se não me engano 23, 24, que ele fala que ele é espírito. O verdadeiro adorador de Deus é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, se nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, eu preciso frequentar templo. Por que templo? Para que eu ir num templo se eu tenho que adorar a Deus em espírito? Eu preciso frequentar um templo
reunir um homem, com quantidade de homem para levar a Deus, para que Deus possa aceitar meu louvor, me humilhar ali, para eu ser ligado com Deus. Nada disso, não existe isso. Eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo, nós somos igreja. Então é isso que eu quero falar nesta noite. Que nós estamos vivendo um tempo aqui nesse mundo. E Jesus, ele disse que ele é o caminho, e é verdade, ele é o caminho. Sim, eu creio no puro Jesus, no ressuscitado, não aquele véu que estava antes da cruz. Eu creio naquele que ressuscitou eternamente com o Pai e vive no meu espírito, depois do ano 70. Está vivendo dentro de mim. Então não tem nem fazer aquela oração de Pai Nosso, aquelas coisas todas lá, tudo errado. Que Jesus ensinou o Pai Nosso para quem? Para os judeus, né? Para eles, porque ele estava aqui ainda. Pai Nosso que está aí no céu. Ele estava aqui falando, ele estava no céu, né? Santificado seja o teu nome. Quer dizer, hoje o Pai Nosso não é para mim mais. Por que não é? Porque o Pai está em mim. É Pai Nosso que está em mim, está no meu espírito. É uma coisa linda, né? O Evangelho Eterno é uma revelação, uma coisa gostosa, uma coisa boa. Você se sente seguro, você não tem medo mais de nada, você está tranquilo, você tem paz. Se você partir desse mundo, você sabe que vai voltar para o seio do Pai, onde você era. Olha que coisa linda, muito bom. Né? O Evangelho Eterno é coisa linda. É você entender, através da graça, o entendimento, você vem, tem o conhecimento do Evangelho Eterno, depois da graça, que em 1970 se realizou todo o tempo da graça, que Paulo pregou, e agora estão vivendo o Evangelho Eterno. Apocalipse 21, 3. Deus conosco, Ele está comigo, está com a igreja, está comigo, com você. Só meditar nas coisas de Deus e crer que Ele é Deus poderoso. Ele está para nos ajudar. Amém? Então é isso que eu queria falar, que Ele é o verdadeiro caminho, sim, mas depois de ressuscitado, não naquela época, mas hoje, no Espírito nós estamos nele, o Pai Celestial, o Abba Pai. Amém? Fica com Deus, ótima noite, ótimos fins de semana para você, que hoje é sexta-feira, hoje é dia, se não me engano, dia 14, sexta-feira, 14 de março, né? Então é isso que eu estou falando nesta noite, amém? Ficais com Deus, porque Ele está comigo e está com você. Aí, só clamar Ele e crer, não é verdade? Só clamar nele e crer que as coisas vão acontecer. Não precisa fazer campanha, fazer nada, só crer e você verá as bênçãos do Senhor chegar até ti, amém? Ficais com Deus.